Olá! Já parou para pensar por que a gente age como age? De onde vem essa ideia, essa sensação de que temos livre-arbítrio? Hum, Hoje a gente vai investigar como os pensadores medievais, desde Agostinho até Duns Scotus, encararam essas questões. Vamos explorar o material que a gente separou. é uma viagem interessante, porque, assim, eles tinham preocupações parecidas com as nossas hoje, tipo liberdade, responsabilidade moral, né? Sim, Mas o contexto era outro. Começou muito ligado à teologia, sabe? Pecado original, problema do mal. entendo. Depois, a coisa foi mais para psicologia humana mesmo, para a natureza da liberdade em si. E é curioso que, no geral, eles tinham uma visão que a gente hoje talvez chamasse de libertária, né? Achavam que a liberdade humana não combinava com o determinismo causal. Exatamente. Para eles, a liberdade vinha da alma, das capacidades racionais, intelecto e vontade. E como eram imateriais, bom, não estariam sujeitas às leis físicas assim. Faz sentido, dentro da visão deles. E aí que entra o grande debate medieval. Porque se todos concordavam que tinha intelecto para conhecer e vontade para querer, onde que mora a liberdade de fato? No intelecto ou na vontade? Isso, é o intelectualismo contra o voluntarismo. Essa foi a briga boa da época. Então vamos começar pelo começo, com Agostinho. A preocupação inicial dele era qual mesmo? O mal. Precisamente, o problema do mal. Quer dizer, como que existe mal num mundo criado por um Deus que é pura bondade? Uma pergunta difícil. E a resposta dele foi: O mal não vem de Deus, vem da gente, da nossa vontade, que livremente escolhe bens menores, passageiros, em vez dos bens eternos divinos. ah, a escolha errada. Isso, exato. A vontade é livre, nunca forçada a escolher o mal. Então a responsabilidade é nossa. Claro, depois a coisa ficou mais tensa, né? Com a questão do pecado original e a necessidade da graça. Que surgiu na polêmica com o pelagianismo, que você mencionou. O que era isso, rapidinho? O pelagianismo basicamente dizia que o pecado original não era tão devastador assim e que a gente podia, meio que pelo próprio esforço, alcançar a salvação sem tanta dependência da graça de Deus. Entendi. E Agostinho rebateu isso. Rebateu forte. E aí ele passou a enfatizar muito mais os efeitos do pecado e a necessidade absoluta da graça, o que gerou certas discussões sobre como isso se encaixava com a liberdade inicial que ele defendia. Certo. Seguindo adiante, temos Anselmo. Ele deu uma virada interessante na ideia de liberdade, né? Deus sim. Ele questionou se liberdade significa mesmo poder escolher diferente. Pense em Deus, nos anjos bons. Eles não podem escolher o mal, mas são o máximo da liberdade. Como assim? Para Anselmo, liberdade é a capacidade de preservar a retidão da vontade por si mesma. Tipo, ter a ferramenta certa, mesmo que às vezes a gente não consiga usar direito por causa do pecado. Entendi. É ter a capacidade, não necessariamente exercê-la sempre de outra forma. Isso. Ele até criou aquela teoria das duas vontades, uma para a felicidade e outra para a justiça, para explicar como isso funcionava. No fundo, a verdadeira felicidade e a justiça andam juntas. Interessante. E aí chegamos em Pedro Lombardo e a definição dele de liberum arbitrium. Isso causou rebuliço, pelo visto. Causou. A definição dele, uma faculdade do intelecto e da vontade. Foi super influente, mas meio vaga. O que significa esse I? Quem manda? O intelecto à vontade. Exato. Ou são parceiros iguais. Ou, como Alberto Magno sugeriu, seria uma terceira coisa completamente diferente. Ah, a ideia do Alberto Magno. Uma terceira faculdade? Por quê? Bom, o Alberto achava que nem um intelecto puro, que busca a verdade fora da gente, nem a vontade pura, que é só desejo, davam conta de explicar nossa capacidade de agir por razões. Algo bem humano, né? Agir por motivos. Exatamente. Precisaria de algo no meio, assim, uma faculdade que escolhe, levando em conta tanto o que a razão mostra, quanto o que o desejo puxa. E isso nos leva direto para Tomás de Aquino, um intelectualista de peso. Como ele via a coisa? A razão no comando? Em grande parte, sim. Aquino, muito influenciado por Aristóteles, né? Via toda ação como uma busca por um bem, o fim último, conhecer e amar Deus.
E como funcionava a interação intelecto-vontade para ele? O intelecto analisa, delibera sobre os meios para alcançar um bem e faz um julgamento. Olha, isso aqui é o melhor a fazer agora. E a vontade? A vontade, então, segue esse julgamento. É o julgamento da razão que move a vontade para a ação. As paixões, claro, podem influenciar, podem atrapalhar, mas a razão pode controlá-las. A liberdade está justamente nessa capacidade da razão de deliberar. Parece bem organizado. Mas aí vem o Dan Scotus e E bagunça o coreto. ele diz: "Espera aí, né, a vontade não é tão obediente assim". De jeito nenhum. Scotus olhou para isso e disse, olha, se o intelecto é meio que forçado pela realidade que ele vê e a vontade só segue o intelecto, cadê a liberdade de verdade? Boa pergunta. Para ele, a vontade é radicalmente livre. Ela não precisa seguir o que o intelecto diz que é melhor. A prova, a nossa experiência diária, a fraqueza da vontade. Ah, o famoso: "Eu sei que não devia comer esse chocolate, mas". Exatamente. O intelecto mostra a salada como melhor opção, mas a vontade vai lá e escolhe o brigadeiro. Para Scotus, a liberdade mora aí, nessa soberania da vontade, de poder ir contra a razão. Então ficamos com esse dilema clássico entre Aquino e Scotus. Exato. É um impasse fascinante. Aqui não explica muito bem por que a gente age por razões, né? Mas tem dificuldade com a fraqueza da vontade. E o Scotus? O Scotus explica perfeitamente a fraqueza da vontade, essa nossa capacidade de fazer o que sabemos ser errado, mas aí a escolha pode parecer meio arbitrária. Se a vontade não segue a razão, o que guia a escolha dela? Fica meio sem explicação racional clara. Entendi. O ponto forte de um é a dificuldade do outro. É um trade-off clássico que a gente vê até hoje nas discussões sobre liberdade e ação. Resumindo, então, essa exploração medieval foi muito rica. Eles foram fundo na relação entre pensar e querer e nas implicações disso para a nossa responsabilidade. Sem dúvida. E a sofisticação do debate é notável. As tensões que eles acharam razão versus desejo, saber versus fazer, continuam super relevantes. O embate aqui no Scotus mostra bem esses dilemas persistentes. Mostra muito bem como tentar explicar a ação humana sempre envolve essas escolhas teóricas difíceis. Fica então uma reflexão final para o nosso ouvinte. Essa luta interna que os medievais descreveram entre o que a razão aponta e o que a vontade decide. Como será que essa dinâmica aparece nas nossas escolhas do dia a dia, hoje? Nas coisas grandes e pequenas. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.